Fala pessoal, tudo bem? Chegamos à nossa última aula sobre Sociedade do Açúcar. Lembrando que esta será a última aula de conteúdo. A nossa próxima aula sobre Sociedade do Açúcar vai ser uma aula pautada em resolução de exercícios, tá bom? Então esta é a nossa última aula sobre o conteúdo de Sociedade do Açúcar. A partir do nosso próximo vídeo, nós teremos resolução de questão, resoluções de exercícios, beleza? Como eu sempre falo no início de todos os vídeos, no início de todas as aulas, se você está gostando do nosso trabalho, se você está gostando das nossas aulas, se você está gostando dos nossos vídeos e se este também for um vídeo que te acrescenta, for um vídeo que você sabe que você vai realmente ter ali algum conteúdo a acrescentar na sua vida, no seu hall de conhecimentos, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de curtir o nosso vídeo e também de compartilhar o conhecimento. Isso é muito importante para os produtores de conteúdo, tá? Bom, como nós havíamos falado na última aula, e na verdade nós já estamos discutindo desde a primeira aula, todas as características peculiares a respeito da sociedade açucareira. Hoje, nesta aula, nós vamos trabalhar a respeito da crise do açúcar. Mas antes de eu especificar sobre a crise do açúcar, é extremamente importante eu, inicialmente, fazer uma observação, um exercício de raciocínio com vocês. Quando eu chego aqui em uma aula e eu falo crise do açúcar, não quer dizer que a partir do momento X, o açúcar deixou de ser produzido no nosso país, o açúcar deixou de ser importante no Brasil. Na verdade, o açúcar ele é importante até hoje. Ele é um produto de extrema relevância dentro do cenário nacional, muito importante tanto no mercado interno como também para as exportações. Quando eu chego e falo a crise do açúcar, nós precisamos primeiro voltar no tempo ao período colonial e segundo, entender que quando nós estamos fazendo referência à crise, nós estamos focando a nossa abordagem na análise de um contexto onde o produto, o açúcar, ele deixa de ter tanto valor como tinha em outros momentos. Então, na verdade, quando nós estamos aqui explicando para vocês sobre a crise, nós estamos falando em um momento específico onde o açúcar ele perde boa parte de seu valor e ele vai deixando com isso como consequência de ser o principal produto da balança comercial brasileira, correto? É isso que nós estamos falando quando nós focamos em crise. Então não tem nada a ver em você pensar, em você escrever, em você resolver uma questão que diz que o açúcar deixou de ser produzido e que hoje todo o açúcar que nós consumimos é um açúcar importado e que o Brasil, e não só aqui a região Nordeste, mas o Brasil em si não faz mais o uso do cultivo da cana-de-açúcar e não produz mais o açúcar desde o momento em que nós tivemos a crise no período colonial. Isso é uma mentira, correto? Explicado isso, vamos analisar os fatores da crise do açúcar associado ao período colonial, associado ao período onde era o principal produto de exportação em nossa balança comercial, onde era o principal produto do país, certo? Bom, galera, primeiramente, precisamos retornar a um contexto em que vocês estudam em História do Brasil chamado União Ibérica. Então é aquele momento que vai aproximadamente de 1580 até 1640, ou seja, durante 60 anos em que o Brasil passa a ser uma colônia administrada e subordinada à coroa espanhola. O meu foco não vai ser nessa aula explicar sobre a União Ibérica, porque é uma explicação longa, não é uma explicação curta. Em momento oportuno eu irei gravar aula sobre a União Ibérica, mas é importante que você, enquanto um aluno que está se preparando para vestibulares, que está se preparando para concursos ou que está se preparando para uma prova em específico, que você saiba
sobre a União Ibérica, que você tenha um prévio conhecimento sobre esse contexto. Caso você não tenha nenhum conhecimento sobre isso, aqui na descrição do meu vídeo eu vou deixar indicações de aulas para vocês que vocês podem aprender sobre a União Ibérica, que vocês possam entender o porquê que durante 60 anos o nosso país, o Brasil, ele foi uma colônia subordinada à realeza espanhola. Lembrando que Portugal não ficou de fora desse cenário, mas durante um bom tempo, durante muitos anos, nós tivemos Portugal e Espanha sendo administrados pelo mesmo rei, pela mesma coroa. E automaticamente, se eu tenho Portugal e Espanha sendo administrados pela mesma realeza, obviamente que todas as regiões coloniais portuguesas ficariam também sob a administração desse rei, correto? Entendido? Então, se você não lembra, se você esqueceu, ou se você não sabe, se você nunca estudou sobre a União Ibérica, eu vou deixar na descrição desse vídeo indicações que vocês vão com certeza aprender sobre esse fenômeno, tá? Bom, então nesse período da União Ibérica, nós tivemos um fato muito marcante e que influenciou muito o nosso país, que foi algo denominado pela historiografia, o que fica de uma forma mais didática até o entendimento dos alunos, algo chamado de embargo espanhol. Como assim? Historicamente, a região da Holanda, a região dos Países Baixos, era uma região que pertencia e que era subordinada à administração da metrópole espanhola. Acontece que a partir dos séculos XVI e séculos XVII, nós tivemos todo um processo de busca, todo um processo de conquista de independência e de autonomia dessas regiões em relação à Espanha. Então, para ficar mais claro, entendam da seguinte forma. Imagina que esse meu canetão preto é a Espanha e que esse meu canetão azul é a Holanda. Então, durante esse processo da União Ibérica, nós tínhamos uma luta do azul, da Holanda, para se tornar liberto e autônomo em relação ao canetão preto, a Espanha. Então eles estavam em briga, eles estavam em conflito. Os Países Baixos, ali a região da Holanda, buscando uma autonomia, buscando uma liberdade. E uma autonomia, uma liberdade em relação a quem? Em relação à Espanha. Só que acontece que nesse contexto de luta, nesse contexto de briga pela independência, pela autonomia da região da Holanda, ali da região dos Países Baixos, aconteceu a União Ibérica, ocorreu a União Ibérica. Então imagina como ficou essa relação. Agora, a Espanha administra o Brasil, que é um local que tem relações extremamente estreitas com a Holanda. Olha que situação bizarra. Eu, Espanha, agora passo a administrar o Brasil e o Brasil tem relações muito próximas com o meu agora inimigo. Como que fica essa situação? Na verdade, não fica. Por quê? Porque a Espanha, sem pensar duas vezes, corta as relações entre Brasil e Holanda. Corta a relação entre Brasil e a região dos Países Baixos. Ou seja, os holandeses agora, eles não têm mais influência, eles não têm mais presença no comércio do açúcar. Olha que elemento grave, olha que fator grave. E, claro, sempre lembrando do contexto, sempre lembrando do cenário. A partir de agora, o Brasil, que tinha relações muito próximas com a Holanda no comércio do açúcar, passa a ser uma região espanhola e os espanhóis não estavam, vamos dizer assim, em paz com a Holanda e acontece esse embargo. Agora vem a seguinte pergunta. A partir do momento em que os holandeses eles sofrem essa primeira derrota, a partir do momento em que os holandeses eles não podem mais estar presentes no Brasil para todo esse comércio do açúcar, o que eles fazem? Qual é a alternativa? É sempre interessante que a gente lembre
que em todo esse cenário de embargo espanhol, nós tivemos como uma forma de contra-ataque, nós tivemos como uma forma de represália a Holanda tentando invadir o Brasil 2 vezes e conseguindo na segunda vez, correto? Tentaram inicialmente invadir ali a região de Salvador, não conseguiram, mas depois eles retornam na região de Recife e conseguem. Só que é sempre interessante a gente lembrar também que nesse processo todo de invasão holandesa no Brasil, nesse processo de desenvolvimento do Brasil holandês, tudo isso teve um final. Tudo isso, pessoal, teve um momento em que os holandeses eles são basicamente expulsos do país. E acontece que ao longo do século XVII, então presta atenção, a relação que já estava extremamente complicada entre Brasil e Holanda por conta do embargo espanhol, os holandeses invadem o país, os holandeses invadem o Brasil, só que em determinado momento eles são expulsos. Eu não vou falar aqui sobre as invasões holandesas, porque também terá uma aula sobre isso, também terá uma aula sobre esse cenário. É que o meu foco é que vocês entendam o percurso que fez com que o açúcar entrasse numa crise muito grande em relação ao que era inicialmente no que diz respeito à sua produção. Então todo esse cenário do século XVII foi um cenário muito complicado, foi um cenário muito conturbado. E o que aconteceu? Acontece que ao longo do século XVII, nós temos os holandeses cultivando cana de açúcar, sabe em qual região? Na região chamada Antilhas, que era uma ilha sob domínio holandês. Então, nas Antilhas, eles começam a cultivar a cana, eles começam a produzir o açúcar e, obviamente, esse açúcar passa a concorrer com o açúcar brasileiro e acontece que ao longo do final do século XVI, mas principalmente no final do ao longo do século XVII, quando eles fazem esse plantio, quando eles fazem esse cultivo na região das Antilhas, nós temos uma concorrência muito grande e o nosso açúcar perde um valor absurdo. Então, acompanharam comigo? Nós tivemos, inicialmente, o embargo espanhol. O embargo espanhol já fez com que essas relações ficassem extremamente perturbadas. A Holanda invade o Brasil, nós temos a formação do Brasil holandês, inclusive nesse cenário é muito importante um rapaz, um homem chamado Maurício de Nassau, só que após todo o processo de restauração do domínio colonizador em relação à invasão holandesa, nós temos os holandeses indo até a região das Antilhas, produzindo a cana-de-açúcar na região das Antilhas e concorrendo com o açúcar brasileiro, até porque os holandeses sabiam das técnicas de refino, sabiam a respeito do transporte, sabiam de todas as técnicas para o cultivo e para a produção do açúcar, correto? Então, dessa forma, nós tivemos a crise, o açúcar ele não some da balança comercial brasileira, mas ele começa pouco a pouco a perder muito valor e vai deixando espaço para outros produtos e vai deixando espaço para outros cultivos, correto? Bom, pessoal, dessa forma nós encerramos essa temática da Sociedade do Açúcar. É importante lembrar que nós teremos ainda uma aula de resolução de exercícios e nós teremos também, queria que vocês não esquecessem, nós teremos também aulas de aprofundamento sobre esses temas. Então eu vou gravar uma aula para vocês de União Ibérica, eu vou gravar uma aula para vocês de invasões, eu vou gravar uma aula, como eu já tinha dito na aula passada, sobre escravidão. Nós teremos uma série de aulas que irão complementar esses conteúdos. Por isso que algumas temáticas eu fui falando, fui comentando durante a aula, mas eu não fui aprofundando, porque nós teremos vídeos sobre
esses conteúdos, para que a gente não tenha aqui vídeos muito extensos, vídeos muito longos, porque eu sei que vídeos muito longos deixam uma dificuldade muito grande para que vocês acompanhem todo o conteúdo, tá? Bom, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Sempre nas referências, na descrição do vídeo, eu coloco materiais para vocês, eu coloco links para vocês, então fiquem ligados na descrição do vídeo. E não esquece, se você gostou do nosso conteúdo, se você gostou da nossa aula, curte o vídeo, se inscreve em nosso canal. Eu venho falando desde o último vídeo, 60% das pessoas que assistem às nossas aulas não são inscritas. E claro, compartilhe o conhecimento e nos vemos no próximo vídeo, nos vemos na próxima aula.